A gente falou aqui no Globo Esporte do longo período que o Palmeiras ficou sem jogar no Allianz Parque, né? Todo mundo ficou com saudades, aquela coisa. Só que essa saudade vai voltar, porque o time vai passar mais um tempão longe de casa. Movimentação e procura na bilheteria do Palmeiras? Opa, tá tendo sim. Imagino que estão comprando ingresso pro jogo do Palmeiras. Não. É pra quê? Show? Show. Show do quê? É o Not Fest, do Slipknot. Eu vi que você saiu da bilheteria com o ingresso pro jogo do Palmeiras garantido. Não, hoje eu fui pra comprar show. O senhor veio aqui, imagino, retirar ingresso pro jogo do Palmeiras. Absolutamente, vim pro show do Paul McCartney. Está de volta! São Paulo. Essa rotina de variados ritmos e shows vai castigar de novo o palmeirense que estava morrendo de saudade. Time e torcida ficaram um tempão sem se encontrar até o domingo passado. Ah, o domingo passado. Sentir a atmosfera, o time nos empurra a todo tempo, então é especial para mim e continue assim. Nem deu para matar a saudade direito, porque agora o Palmeiras vai encarar uma sequência de jogos longe de casa. Só vai voltar para cá no dia 26 de outubro, ou seja, mais de um mês sem que o bairro viva aquela loucura dos dias de jogo. Serão 4 jogos nesse período. Começa como visitante contra o Vasco nesse fim de semana, campo neutro lá em Brasília. Aí o Palmeiras vai receber o Atlético Mineiro em Campinas, porque, adivinha só, vai ter show. Eu não posso levar o futebol tanto a sério. Depois pega o Bragantino fora e o Juventude em Caxias do Sul. Jogos que podem definir as reais pretensões do time no Brasileirão, porque é dentro de casa que o Abel construiu um sucesso de dar inveja até aos Beatles. Essa é a melhor temporada do Palmeiras em aproveitamento de pontos desde a construção da Arena, em 2014. Dos 21 jogos que fez aqui neste ano, venceu 17, empatou 3 e perdeu só umzinho. Nossa casa, sentimos muito bem aqui jogando com a torcida. Acho que é um jogador a mais também que estão aí. E tranquilo, Gomes, esse sonho, o do terceiro título brasileiro consecutivo, tá longe de acabar. Ainda que o público da Arena mude bastante. Só tem corintiano aqui, comprando show pro Paul McCartney. Esse foi corajoso, hein? Fala sério. Vamos falar do Peixe. Hoje o Santos pega o Botafogo lá em Ribeirão Preto, justamente local. No canal, se você gosta desse tipo de análise para não perder nada. Então, pensando nesse jogo contra o Vasco, o time ideal, teoricamente, seria esse, né? Já que o Caio Paulista não pode jogar, ele com certeza é titular do time, mas está suspenso, entraria o Vanderlan e o Estevão na direita. Agora, sem o Estevão, fica essa lacuna a ser preenchida. Na minha visão, como o Abel conseguiu ajeitar o Palmeiras agora, conseguiu encaixar, o ideal seria você mudar o mínimo possível nesse time. Porque a gente passou por um mês de agosto de muitas mudanças no time, cada jogo a gente viu uma novidade por parte do Abel e tivemos pouquíssimos resultados bons diante disso. Tivemos 2 eliminações. Agora a gente encontrou um time ideal, a gente encontrou dinâmicas interessantes coletivamente dentro de campo e faltam 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Na minha visão, não é hora de tentar remodelar o time. Dito isso, se o ideal é mudar o mínimo possível, o melhor dos mundos seria colocar um outro ponta-direita nessa vaga do Estevão, mantém o resto como tem funcionado, e a gente coloca um outro ponta-direita no lugar dele. O problema é que hoje o Palmeiras meio que não tem esse jogador, não tem esse ponta-direita no banco. Fala-se muito do Dudu diante dessa lesão, só que ele não tem condições físicas ainda de começar um jogo como titular, né, gente? Ele entrou para jogar 10 minutos num 5-0 contra o Criciúma, dentro do Allianz Parque.
Parque é muito diferente dele entrar como titular no jogo contra o Vasco, né? Não dá pra gente criar essa expectativa ilusória de que ele já tá inteiro, de que ele já tá pronto para começar um jogo como esse, que é muito importante pro Palmeiras. E o único outro ponta de fato que a gente tem no grupo do Palmeiras é o Lázaro. E é uma opção que pode ser utilizada ali, né? Pode ser usada ali pela direita. Só que é um jogador que gosta mais de jogar pela esquerda do que pela direita e que, convenhamos, tá em má fase. Faz tempo que ele não entra e joga bem no Palmeiras. Agora, se por essas poucas opções a gente chegar à conclusão, a gente, né, o Abel, de que o ideal é mexer na função de alguém para acomodar um jogador melhor no time diante da ausência do Estevão, eu visualizo 2 cenários possíveis. O primeiro deles é mexendo na função do Maurício, porque o Maurício ele poderia, por exemplo, cair um pouco mais pela direita, né, mudaria a função dele, e você pode ter o Veiga, por exemplo, entrando nesse meio campo. Foi uma solução que eu já vi bastante gente pensando para tentar acomodar esses 2 jogadores, o Maurício e o Veiga. O grande problema disso, na minha visão, é que você mexe bastante nessa configuração do meio campo, né? Esse trio Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício tem funcionado muito bem. O Maurício engatou uma sequência muito boa sendo esse meia esquerda, esse meia atacante que cai mais para a esquerda. Então é uma alteração que, por mais que pudesse acomodar o Veiga, mudaria bastante, quebraria muito esse funcionamento. E uma outra possibilidade é você mudar a função do Felipe Anderson. Ele que tem jogado pela esquerda, pode virar esse ponta direita na vaga do Estevão, e aí você abre espaço na esquerda para um monte de jogador que pode entrar por ali, né? Dudu, Lázaro, Rômulo, Rony, enfim, jogadores de características completamente diferentes e que oferecem coisas diferentes, né? O Dudu, eu já falei, acho muito difícil começar como titular, mas o Lázaro é um cara que, apesar de estar em uma fase melhor na esquerda do que na direita, e você mantém a ideia de ter 2 pontas, ou você pode ter o Rômulo, que é um cara que te oferece muito mais armação, né, um ponta mais construtor, e o Rony, o oposto, né, um cara que te oferece muito menos armação, mas um cara de mais velocidade, basicamente um outro atacante por ali. E se quiser, o Veiga também pode entrar nessa conta, né? Ele não vai entrar exatamente, nesse caso, como um ponta esquerda, mas como o Vanderlan vai jogar nessa lateral esquerda e ele tem a tendência de ficar muito mais espetado, de ocupar mais esse corredor, esse ponta esquerda poderia, de fato, virar basicamente mais um meia, né? Se o Veiga entrasse, seria uma outra alternativa. Mas é aquilo, tudo tem pontos positivos e negativos. Nesse cenário, que talvez seja o favorito da galera no momento, pelo que eu tô sentindo, de mudar o Felipe Anderson de lado, de jogar ele pro lado direito, você passa a ter um lado direito forte, né? Você mantém um pouco da força ali daquele lado com o Felipe Anderson, Rios e Marcos Rocha. Mas, em compensação, você descaracteriza completamente o seu lado esquerdo, né? O que vinha dando certo ali com Maurício, Caio Paulista e Felipe Anderson, você passaria a ter Maurício, Vanderlan e um terceiro jogador de uma característica diferente do Felipe Anderson. Por isso, minha gente, não é um quebra-cabeça fácil. Eu acho que essas que eu citei aqui são as opções mais claras. Fora isso, a única coisa que me vem à mente seria uma mudança tática mais brusca, né? Uma mudança de fato de formação, como por exemplo o uso de 3 zagueiros, com o Vitor Reis entrando por ali, e aí você teria o Maurício e o Felipe Anderson mais por dentro, liberando os alas pelos lados. Seria uma outra alternativa, mas como eu disse, na minha visão, o ideal é mexer o menos possível no que tem dado certo. E além disso, esse quebra-cabeça também não pode deixar de lado o adversário, tá? Porque o comportamento do adversário pode alterar isso. Se o Vasco, por exemplo, marcar alto e der espaço nas costas dos zagueiros, aí o Rony pode ter muita utilidade para atacar esse espaço. Mas se o Vasco marcar lá embaixo, o Rony vai ter pouquíssima utilidade no momento de construção de jogo. Então vejam como o comportamento do adversário também mudam completamente a utilidade desses jogadores. E defensivamente também. Por exemplo, o Vasco tem um lateral esquerdo, Lucas Piton, que sobe muito para cruzar na área pro Verratti. O Palmeiras vai precisar ter alguém na direita que consiga acompanhar esse lateral. O Dudu, por exemplo, já não é esse cara. Só sei que, como eu disse, nenhuma solução que a gente pensar vai ser melhor do que ter o Estevão no time titular. De qualquer maneira, o Palmeiras vai precisar superar esse tipo de obstáculo porque falta pouquinho pro fim do Brasileirão e dá para buscar isso aí. Comenta aqui embaixo o que você acha e se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você também vai